Olá a todos, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Vamos aguardar aqui o Raimundo e a Vânia. Hoje o tema da nossa live é bem interessante, a gente divulgou, né, durante a semana inteira, né, no nosso Instagram aqui, Despertar e Realizar, que o tema é o abandono. Já fizemos outras lives com esse tema? Sim, já fizemos, mas esse é específico. No nosso Instagram aqui, Despertar e Realizar, que o tema é o abandono. Já fizemos outras lives com esse tema? Sim, já fizemos. Mas esse é específico. Opa, estamos Vânia. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa Oi. noite, né? Boa noite, Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raimundo. Boa noite para que as pessoas em Portugal, as pessoas que vão nos assistir. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vânia, eu queria pedir só para você tentar centralizar um pouco o seu telefone para que a gente possa olhar para você. Isso, ó, muito melhor, maravilhoso ver a Vânia, né? Obrigado, Vânia, obrigada, Olá. Raimundo, por esse encontro de hoje, né? Eu estava comentando aqui antes, né, que nós já fizemos outras lives com esse tema, mas esse tema que nós vamos trazer hoje, essa abordagem do tema que é o abandono, ele vem específico também para o nosso projeto, né, que é o 7DA, que em breve a gente vai lançar. Então, essa live, ela traz mais nesse sentido da gente falar no contexto do nosso projeto mesmo, como que esse projeto também pode implementar na sua vida, na vida do profissional terapeuta, que se sente bloqueado, ou de qualquer pessoa na profissão, que não consegue também avançar ou seguir em frente, e se sente que está bloqueado e às vezes não entende o porquê, certo, Raimundo e Vânia? Sim, claro, né? Quando se fala aí dessa dor, porque é uma dor, né? Uma dor que não deixa uma ferida, na verdade, mas talvez não seja nem uma inflamação, mas, na verdade, ela impõe muito sofrimento para uma pessoa. E talvez essa dor é uma dor que muitas pessoas, milhares, a gente pode dizer isso, milhares de pessoas estão sentindo. E quando se fala de um abandono, a dor do abandono, talvez se fale muito do aspecto presencial, do aspecto mais de proximidade, do contato, da ausência desse contato, de um distanciamento. E quando a gente traz aqui como uma das 7 dores da alma, mesmo, olha que coisa meio que emblemática, né? Alguém pode estar dentro da mesma casa, convivendo com a pessoa, numa relação de muita proximidade, isso é, no contexto dessa relação, mas um deles pode estar se sentindo abandonado. E talvez a pessoa se pergunte, mas como assim? Está acompanhado e se sentir abandonado? É justamente desse aspecto que nós vamos trazer no nosso encontro hoje, né? Fala como você pode se sentir abandonado mesmo estando acompanhado com alguém. Interessante esse questionamento, que realmente, mas por que isso, né? Eu vou falar um pouco também, né, Ana, na visão sistêmica, nosso percussor, né, o Bert Hellinger, ele tem uma visão bem interessante a respeito, como sempre, do sistema familiar, né, que tudo às vezes vem através do sistema familiar. A de, uma desconexão, que é o que acontece, igual o Raimundo falou, que dentro de uma casa tem várias pessoas e só uma tem essa dor. Só uma pessoa sente essa sensação de abandono. Tanto que é que eu tenho um caso para contar, e eu vou contar agora, que eu vou dar um exemplo, né? Já que eu estou aqui já com a parte sistêmica, eu vou dar um exemplo interessante dessa desconexão, que eu tenho uma cliente que ela, quando se casou, ela teve uma filha e um filho.
Mas eles não prosseguiram com o casamento. E nessa eles decidiram dividir os filhos. Então, tá, eu não vou te perturbar, você não me perturba, mas a minha cliente quis ficar com a menina e o marido ficou com o menino. E nada, sempre que a menina precisava, o pai estava presente e tudo, aquela coisa toda. Mas o menino, ele já não aceitava bem. Ele não aceitava o fato da mãe ter ficado com a menina, escolhido, né? Dividiram ali, né? Porque os adultos, eles fazem as coisas, só que eles esquecem que atrás tem uma criança. E ela que vai ter esse sentimento. Porque às vezes o adulto vai mais pela razão. Vamos resolver aqui, então fica com um, você fica com o outro. Agora, vejam bem, gente, onde que o abandono entra e essa dor que a pessoa carrega, ela é tão forte que chegou o momento quando a minha cliente me procurou. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Ela teve um problema sério de rins e teve que fazer hemodiálise e tudo. Mas o médico disse a ela que ela teria que arrumar um transplante. Você não tem familiares, pessoas que nós podemos fazer teste, talvez seja compatível você, alguma coisa? Ela falou assim, eu posso verificar, eu vou verificar. E verificou com alguns familiares, mas todo mundo sabe como é que é doar um rim, não é fácil. Então tem que ser uma pessoa muito próxima, tem que ter um amor muito grande, porque ninguém vai tirar um pedaço de si para dar para outra, a não ser a mãe e o pai para dar para os filhos. Mas nesse contexto, o filho era compatível. Então, foi feita uma reunião, ela chorou muito comigo, contando que foi feita a reunião e depois ele falou que daria resposta depois. E isso já intrigou a minha cliente, porque, poxa, meu filho é compatível, né? Meu filho tá jovem, ele é saudável e tudo, não vai ter problema, coisa. Mas veio uma notícia muito triste para ela. Aquele filho se sentiu abandonado por ela. Com essa questão, ele falou, mas por que eu vou tirar um pedaço de mim e dar para minha mãe, se ela nunca me deu nada? Eu nunca vou tirar nada meu que eu acho grande para dar a alguém que me abandonou. Então, vem aquele questionamento, né? Mesmo que seja da família, mesmo que exista essa cumplicidade, a criança, ela se sente abandonada e ela carrega com ela, só porque as pessoas não pensam que lá na frente vai haver uma outra mediação, uma necessidade, uma coisa. Existe aquela coisa, né? Eu não vou fazer porque não merece. Então, Vânia, é legal que você traz, porque você traz uma abordagem do acordo dos pais, né? O que era bom para os pais naquele momento, né? Sim, Eles sim. não tiveram cuidado ou não se preocuparam naquele momento com a dor que as crianças, né? Porque foram as crianças, iriam sentir, né? Eles olharam mais para o que era conveniente para eles, né? Ou o que era melhor na visão dos pais para cada criança. E aí, olha como essa criança, né, se sentiu abandonada a vida inteira e trouxe esse caso, né? Que, na minha opinião, é justo, se for para ele alimentar aquilo que faz bem para ele, né? Se for, eu vou dar, como é que fala, Raimundo? Ela por elas, né? Ela por elas. E é engraçado que, mesmo não amenizando a dor dele, aí vem até um questionamento, né, Ana? Será que ele faz isso inconsciente ou por vingança? A pessoa está lá do outro lado. Ela tem uma dor que ela carregou anos com ela. Então, será que é vingança ou será que é Inconsciente. inconsciente? Bom, ele já é um adulto, então eu acredito que, igual eu expliquei, eu não acredito que possa ser uma vingança. Eu acredito que ele traga do inconsciente
que é a dor que está ali, e traz para a consciência. E quando ele traz para a consciência, ele tem noção do que é. Então, ele joga com o que ele tem. O que ele tem hoje é uma dor muito grande de uma pessoa que abandonou ele. Então, ela não é merecedora de ter um órgão meu. Ponto. Então, tratar essa dor, ver essa desconexão familiar que acontece muito. E também acontece o fato da rejeição também. Um antepassado que foi rejeitado, que foi abandonado, acontece também as repetições de padrões. Então, você tem que olhar com bastante carinho para isso, porque é uma dor que leva a muitas coisas que nós vamos ver aqui pela frente. Obrigada, Ana. Obrigada, Renan. Eu quero aproveitar aqui o gancho da fala da Vânia e dizer, a Vânia trouxe uma pergunta e eu gostaria até de jogar essa pergunta para as pessoas que estão do outro lado aí. Na sua opinião, essa indisposição desse rapaz de dar o rim para a mãe foi uma vingança consciente ou foi uma vingança inconsciente? Se foi uma vingança inconsciente, é a vontade de fazê-la sofrer por saber que o próprio filho não quis dar o rim para ela. Ou seja, o sofrimento dela prolongado se deve ao fato de que ela está pagando o preço de uma ação dela no passado. Essa é uma vingança consciente. Né? Vingança consciente. Eu gero sofrimento para outra pessoa porque eu quero que ela sinta isso, porque foi isso que ela fez comigo. Então é chumbo trocado, isso que não dói, né? Chumbo trocado, Dizem, né? não dói. Isso é um ditado aqui no Brasil. Mas eu quero trazer aqui, deixar as pessoas aí, né? Se você quiser depois colocar o seu depoimento, fique à vontade. Né? Aí na descrição aqui do vídeo, posteriormente, você pode colocar aí, ou agora mesmo no chat, se você tiver aí, coloque aí. Eu concordo que é vingança consciente ou inconsciente. Mas, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de trazer aqui que o abandono que nós estamos falando aqui, o sentimento, essa percepção inconsciente, é nada mais, nada menos do que a percepção que a pessoa tem de que algo para ele, no momento que é muito importante, para outra pessoa que está observando, aquilo não tem qualquer valor, aquilo não tem qualquer peso ou importância. Então, é como se eu agora tivesse muita sede, eu tivesse vontade agora de beber água, e eu estivesse num ambiente junto com a Ana e Vânia, e dissesse, olha, alguém poderia trazer água para mim? E eu, como uma pessoa ocupada agora, não poderia sair para beber água. E elas, percebendo a minha necessidade, não se importassem com isso. Ou seja, ele está com sede, vai ficar com sede, depois passa e acabou. Então, é a percepção de que, puxa, elas estão percebendo, mas não se importa comigo. Então, é disso que nós estamos falando. Aí, Ana e Vânia, eu quero trazer que essa vingança, quero já trazer uma resposta, essa é uma vingança inconsciente. Por que é uma vingança inconsciente? Porque eu vou trazer um exemplo para as pessoas entenderem e talvez a gente compreender melhor. Vocês sabem, e é sabido, que o treinamento de qualquer recruta para as Forças Armadas, ele se dá com uma certa frieza, não é? Ali é imposto um rigor de um treinamento por parte dos mentores para a pessoa sentir o peso do que é entrar nesse negócio. Então, vamos lá, né? É entrar na água fria de madrugada, é a pessoa carregar peso por uma certa distância, ou por um tempo mais extenuante e coisa assim. Agora pensa, essa pessoa se forma, ela se gradua, ela chega a ser um oficial, e agora ele vai se tornar um treinador. O que vocês acham que ele vai fazer com os próximos recrutas? Pior. Pior. Isso. Ele vai dizer, olha, não teve moleza para mim, então não vou dar moleza. É como se ele estivesse se vingando inconscientemente. Só que qual a culpa que essas pessoas têm? Nenhuma culpa essas pessoas têm. Mas ele, na verdade, impõe o sofrimento como se fosse uma forma de aliviar essa dor que ele traz consigo. No momento lá em que ele foi um recruta, ele entende que a sua necessidade foi abandonada por alguém que estava à frente de um treinamento, como mentor. Então, essa é uma vingança que ele não sabe que é vingança. Mas ele diz, não teve moleza para mim, não dou moleza também para ninguém. Essa é uma forma
de impor um sofrimento a outra pessoa, como se estivesse reivindicando o cuidado que não recebeu no passado, né? A importância de que ele estava com o calcanhar doendo, com o joelho machucado, com uma condição debilitada, mas ainda assim ninguém se importou com isso. Faz sentido para vocês? Conseguiram entender isso? Como funciona essa dinâmica de uma vingança inconsciente? Faz muito sentido. Muito Faz muito sentido. sentido também. Muito sentido, né? E eu queria trazer aqui nessa live que nós não estamos aqui fazendo as lives para vender uma mentoria, não é porque as pessoas, porque muitas pessoas, elas têm esse medo, né? Nossa, eu nem vou me apegar muito, eu não vou assistir, não vou estar ali presente, porque em algum momento eles vão vender uma mentoria, um curso, algo, né? Sempre tem essa coisa. Então, eu convido vocês a vir assistir a nossa live, que é todas as quartas-feiras, às 15h30, horário de Brasília. E dizer a vocês que o intuito das nossas lives não é a venda de mentoria, né? No futuro, a gente vai apresentar, sim, um projeto onde esse é realmente algo para trabalhar as dores da alma, né? Para trabalhar em você, para olhar para você, né? Voltando aqui ao abandono, eu queria trazer a dor do abandono, né? Porque a gente está falando do abandono do pai, do abandono da mãe, mas e o abandono por si mesmo? Quando você deixa de se olhar, de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar e se abandona para caber no mundo das outras pessoas, ou às vezes do seu companheiro, né? Às vezes no seu trabalho, no seu dia a dia. Então você acaba se abandonando totalmente e vivendo na dor. Então, às vezes, aquele relacionamento vive em constante briga, por quê? Porque você abriu mão de você, né? Eu acho que é um dos abandonos mais difíceis que existe, porque você precisa identificar se você se abandonou ou e essa dor e esse vazio e essa busca sobre a compensação, que o Raimundo vai trazer um pouco também da explicação da compensação, né? Porque toda dor, ela precisa de uma recompensa. Ela precisa compensar em algum momento da vida. Então, a gente vai trazer também aqui um pouco sobre a compensação dessa dor. Então, muitas vezes, né? Vamos usar aquele termo da esposa troféu, né? Que tem muitas que Se usar, eu sei encaixam, né? isso, que se encaixam. Muitas dessas mulheres, às vezes, elas entraram numa relação e aí elas se tornaram as esposas troféu, como é chamado aí por elas mesmas, né? Mas aí, às vezes, essa mulher fala, mas eu estou nesse casamento, mas eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo. É uma forma de compensação por ela ter se abandonado de algo, de talvez um projeto que ela tinha, um sonho de estudar ou de se tornar algo. E aí ela falou, não, vou me reprimir. Tem uma influenciadora, que eu não vou citar nome aqui, que ela é linda, maravilhosa mulher. E aí ela costuma dizer, eu me tornei a esposa troféu. E ela era uma pessoa com carreira de modelo e tudo. E aí ela abriu mão da carreira dela para acompanhar o marido. E aí ela fala, eu fico observando ela tenta se compensar ali em algumas coisas, assistindo ela, como ela é influenciadora, filma muito o dia dela. Aí eu fico pensando, olha, às vezes ela está fazendo isso só para compensar o fato de ela ter se abandonado. Né? Certo, foi uma escolha, mas ela busca as compensações dela também. O que você acha, Raimundo, sobre isso? Aí nós trazemos aqui, Vânia e Ana, duas questões, né, que você trouxe aí. O que é o autoabandono, né? A pessoa Uhum. fala, eu estou convivendo. Por exemplo, vamos trazer aqui questões que são próprias de relacionamentos. Alguns classificam, eu estou convivendo com uma pessoa que ela é dominadora, essa pessoa ela me sufoca. Seja essa pessoa pai, mãe, marido, né? Ela traz para a pessoa um domínio, às vezes, e anulando o outro, né? Quando essa pessoa ela se sente anulada, ela pode reverter essa questão fazendo acordo e combinações com aquela pessoa.
dizendo, olha, isso está bom, isso está ruim, isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso é próprio do ser humano. Nós estamos falando de um direito do ser humano. Mas essa relação, quando eu vou me autoanular e dou à pessoa a permissão de que ela me controle, isso chama relação de dependência emocional. Né? Essa autoanulação, relação de dependência emocional. Eu deixo de ser prioridade e vou priorizar sempre os interesses de outro. Ok. Quando eu estou numa relação de dependência emocional, e eu tenho essa dependência emocional, que eu vou me autoanular, eu vou buscar compensar esse vazio que eu tenho, porque o momento eu sinto necessidade de atenção, eu sou oral, eu tenho necessidade de um abraço da pessoa, de fato, sentar ali, deitar no sofá, colocar meu colo minha cabeça no colo de alguém, receber um cafuné e tudo bem. Isso é tudo. Mas a pessoa sempre está ocupada, nunca tem tempo. Esse vazio fica muito evidente para mim, eu vou compensar e me recompensar de alguma forma. De que maneira? Ou eu vou desenvolver a compulsão e o hábito de comprar demais, vou sair, vou comprar de forma muito inconsequente, coisas que me fazem bem, porém não são necessárias. Ou eu vou comer demais, vou assaltar a geladeira, vou fazer aquele doce, vou para a cozinha, vou fazer aqueles bolos, aquelas guloseimas, vou me encharcar. Pronto, vou me afogar ali. É uma outra forma, né? A recompensa ela pode vir de maneiras diversas. Alguns podem ser compulsivos pelo fumar, outros são compulsivos pelo beber e coisas assim. Então a pessoa ela busca preencher o que ela considera como vazio. O que eu preciso pôr aqui para encher isso? Para preencher o que falta? Ela tem a sua percepção. Pronto, comeu demais, bebeu demais, fumou demais, agora estou satisfeito. Até vir o outro momento de percepção inconsciente e fazer novamente de forma compulsiva, automática e inconsciente. É o que a gente chama de looping. É algo repetitivo, compulsivo. Aquilo ele não para. É um ciclo infinito. Então, né, Ana, Raimundo, a dor do abandono, ela tem muitas facetas, né? Vamos falar assim, né? Porque ela mexe ela pode causar uma depressão na pessoa, ela pode causar insônia, ela pode, assim, são vários transtornos, né? De ansiedade, depressão, tudo isso por causa da dor do abandono. E engraçado que a Ana falou uma coisa que eu acho bem interessante, e é mesmo. Você se abandona. Então, se você que é único, é um ser único, você não se abraça você mesmo, né? Não se Não se ame, não se acolhe, né? aceita, não se acolhe, não se respeita, não faz tudo para você, você vai ficar solto, né? Como uma bola, uma coisa solta no ar, uma bolinha de sabão, vamos dizer assim. Então, assim, isso tudo, gente, eu não sei se faz sentido para vocês, que estão assistindo, que vão nos assistir, como que a gente sempre está dando prioridade ao outro. Aonde será que está a cura da alma? A cura da alma, ela só vai ter um começo, porque são várias dores que nós vamos passar durante a vida, que trazemos da nossa infância, depois também adquirimos na adolescência, e na juventude, no adulto, no idoso. São tantas fases que a vida nos proporciona para que nós nos amemos, para que nós estejamos olhar para nós mesmos e falar assim, eu mereço. Mesmo você que está aí do outro lado, que acha que foi abandonado, vai para o espelho e olha para você e fala assim, eu fui, mas a partir de hoje eu não serei mais, porque eu quero olhar para mim. Eu, por alguma razão, por algum momento, quando eu era criança, eu não tinha um entendimento do que era abandono. Hoje, eu tenho consciência e tenho essa dor comigo, mas eu não quero carregá-la comigo mais. Então, eu acho muito interessante, você que está aí, se fizer sentido para você, ou se você conhece alguém que você acha que está passando por depressão,
por solidão, né? Porque o abandono é uma solidão muito grande. E é uma solidão sua, é uma coisa sua. O outro, como diz o Raimundo, ele não vai olhar para você e te falar assim, vem cá, você não está bem hoje, você não está coisa. Não, quem tem que olhar para você e falar, eu não estou bem hoje, mas por quê? Por que eu não estou bem hoje? O que que eu fiz? O que que aconteceu que eu não estou me sentindo bem? Ache as respostas, porque a partir do momento que você achar essas respostas, você não vai estar sozinho mais, porque você está com você mesmo. E é Eu, maravilhoso, né, Ana? exato. Eu quero aproveitar aqui essa fala da Vânia, que ela falou, se punha na frente do espelho, e eu queria trazer algumas frases sistêmicas, só para embalar mesmo assim, já que a Ai, pessoa, que se bom. ela estiver disposta já a ir na frente do espelho e se olhar. Então, eu vou trazer aqui algumas frases que eu tenho aqui. Uma coisa que você deve olhar na frente do espelho e dizer: quem quiser permanecer comigo, né? Eu não preciso mendigar o amor. Essa é uma frase pesada. Então, quem quiser Muito. permanecer ao meu lado, eu não preciso me abandonar para que aquela pessoa esteja aqui comigo. Então, Uhum. eu me amo, eu me acolho para que seja acolhida pelas outras pessoas, né? Normalmente, quem está na dor do abandono tem o hábito de abandonar, né? Porque é um que conhece, eu dou o que eu tenho, o que eu sei fazer. Então, eu abandono antes, que é para mim não sentir novamente aquela dor de ser abandonado, né? É, tem uma frase que diz assim: a pior forma de abandono é quando você abandona a si mesmo para manter alguém ao seu lado. Maravilhoso. Eu acho que essa aí fala Muito bom. tudo. E esse alguém ao seu lado, gente, são os amigos, são a família, né? É tão, tá vendo como é que abrange tanta coisa? E isso tudo vai levar você ao caos, porque você vai entrar num processo de depressão, de traumas, de solidão. É muito triste, é uma tristeza, né? É uma dor, é uma tristeza muito grande. Não é Vânia, legal. Vânia, só Uhum. para nós ir finalizando aqui, eu queria aproveitar e fazer a pergunta para o Raimundo, né? Aproveitar aqui o nosso Ah, é. analista corporal, né? Legal. É isso. Raimundo, você podia explicar para a gente como essa dor do abandono se manifesta no corpo? Maravilhoso. É interessante, né? Essa pergunta, como que ela se manifesta no corpo? Eu vou trazer um caso simples aqui. É comum a gente ver hoje homens e mulheres, talvez, naquela busca incessante, não, uma corrida muito grande para ter um corpo mais relacionado a um padrão que a sociedade ela desenha, né? Que a sociedade ela desenha. E às vezes a pessoa ela não consegue de alguma forma, por alguma razão orgânica, aquele aquela adequação, aquele ajuste. E isso gera na pessoa uma ansiedade muito grande, né? Muito grande. Então ela faz muitas coisas, ela vai na nutrição, ela faz uma academia, ela faz algumas outras coisas, até tem uma percepção de resultado, mas ele é muito pequenininho. Mas a pessoa cria uma expectativa muito grande. E quando essa questão, essa falta que a pessoa tem, que não é de alguém, mas é de alguma coisa, e essa coisa chama resultado, de um corpo, para ela chamado corpo perfeito dentro da sua percepção, e ele não acontece, o que a pessoa faz? Ela simplesmente afirma no seu inconsciente: tudo que eu estou fazendo não adianta, isso não dá resultado. E ela entra numa compulsão novamente alimentar. Então vamos imaginar que ela perdeu ao longo de 3 meses, ela deixou de ter 2 quilos daquela massa que ela tinha. Então, 2 meses e meio, 3 meses, nada mais aconteceu a partir daí. Ela diz: isso não adianta, isso não dá resultado. E ela entra numa compulsão alimentar. Na verdade, quando ela não recebe o elogio, quando ela é Não é aceita, né? criticada, ela não é aceita, porque a não aceitação, Vânia, é inclusive com a crítica que existe. Com Olha, certeza. mas tu tá gorda, viu? Olha, mas tu tá parecendo.
Então, esses comentários depreciativos faz com que a pessoa se sinta marginalizada, excluída, desclassificada. E isso é uma dor violenta e massacrante do abandono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afogar minhas mágoas na comida. Então, agora eu vou pegar uma barra de chocolate daquela de confeitaria, vou colocar numa panela quente, vou fazer ali 1 quilo de chocolate e vou comer. Para quê? Para que eu possa me saciar e preencher o buraco. Eu não fui elogiada. Você está linda, maravilhosa. Como você é bonita. Gente, você é... Essa pessoa tem uma necessidade. Então, o corpo dela, o corpo, vai mostrar que ela tem uma dor muito grande do abandono. E aí, Vânia e Ana, eu quero trazer aqui uma observação, que é o seguinte. Quando a pessoa ela está convivendo numa atmosfera de relações e ela percebe que não recebe o elogio, e o elogio é uma coisa que ela gosta de receber, ela precisa se sentir validada, percebida, notada, mas ela não recebe, ela não tem o que ela busca. Na verdade, a pessoa ela entra nesse, o que a gente pode chamar de looping, o que a gente pode chamar de compulsão, repetição, mas é justamente isso. E aí, aquele peso que ela suporta, ela precisa de um corpo robusto para aguentar. E aí ela fala, eu vou emagrecer. O inconsciente diz, você não pode. Como é que você vai emagrecer para suportar esse peso? Continua com o peso que você tem. Então, tá aí. A gente não vai falar aqui hoje porque não temos espaço para isso, mas se vocês quiserem saber, coloca aí. Eu quero que o Raimundo fale para a gente na live aqui no Despertar e Realizar sobre as 3 funções do excesso de peso. Tem toda a relação com o abandono também, tá bom? Ótimo, sensacional. Sensacional, né? Eu acho que por hoje é isso, né? A gente não gosta de estender muito na live, assim, as pessoas têm um tempo mais curto, uma disposição a mais para assistir futuramente, né? Lembrando que essa live ela fica gravada tanto aqui no Despertar e Realizar, como no nosso YouTube, Despertar e Realizar. Bloqueei. Despertar e Realizar, então vai lá, dá uma força pra gente, curte, compartilha com um amigo, com alguém que você identifique que está nessa dor, né? Olha aí, Raimundo, ela quer saber mais sobre as 3 funções do excesso de peso. Então, eu vou deixar aqui o Liliane Raimundo Oliveira, né? dar mais uma explicadinha aqui, Raimundo. Vai contigo. Olha, vamos lá, rapidamente, né? O inconsciente da pessoa, ele percebe que o peso ele tem uma de 3 funções. Primeiro, poder. Segundo, é para destaque. Eu preciso me destacar. Eu estou muito invisível. Eu preciso ser visto. Então, eu vou ganhar aí um pouquinho de peso. Então, primeiro, é uma questão de poder, depois de destaque e depois de força. Bem, mas aí você talvez, a Liliane que está do outro lado, eu quero saber sobre as 3 funções. Isso vai além de simplesmente dizer que é para ter poder, para ter destaque e para ter força. Eu vou trazer um caso simples aqui, um caso simples. Uma pessoa que foi abusada, talvez, na infância. É um peso que a pessoa carrega. Vamos imaginar que o abusador foi, por um longo período de tempo, foi o irmão carnal dessa pessoa. Acredite ou não, Liliane, essa pessoa ela vai engordar de uma forma considerável, mas em algum momento ela foi abusada. Por quê? Porque ela era uma menina assim, assado, talvez tinha uma certa... era sedutora de alguma forma. Então o irmão dela abusou dela. Então o que ela faz? Ela traz isso consigo como se fosse um peso insuportável. Só que um corpo mais... magrinho, uma pessoa mais magérrima, ela não vai aguentar com esse peso. Isso é inconsciente. Então, o inconsciente diz o quê? Para suportar essa carga, você tem que ter um corpo que suporte. Então, ela precisa de força nesse corpo para suportar essa carga. A pessoa vai engordar.
Destaque, eu estou invisível, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém me fala se eu sou bonita, se eu sou feia, então vou me destacar para ver se eu sou vista. Então tá aí. Ah, mas eu quero mais detalhes. Ok, então venha para as nossas lives toda quarta-feira, aqui às 15 horas, que nós vamos trazer. Aí você fala, Raimundo, fala de novo sobre algo mais relacionado às funções de peso. Aí a gente vai trazer mais alguns detalhes aqui, isso e muito mais. E eu quero dizer aqui para a Vânia e para a Ana, que essa Liliane, ela é de Salvador, aqui na Bahia. Então, seja bem-vinda, Sensacional, seja Liliane. bem-vinda. Um grande Seja abraço. bem-vinda. E outro ponto importante, Raimundo, também que a gente traz de uma forma sistêmica, né? É que o ganho de peso, a dor do abandono, ela traz muita dor sistêmica, né? Que vem muito ligada também à relação com a mãe ou com o pai lá da infância, certo, Vânia? Né? Que chama Certíssimo. essa repetição, né? Sabe aquelas mães também que falam, no começo, quando a criança já é um pouquinho mais fortinha, já é um pouquinho mais. é, como que eu posso falar? Tem um corpinho mais redondinho, e a mãe fala, não vai comer isso, que tu vai ficar enorme, isso. Então, essa criança, quando ela fica adulta, inconscientemente ela vai dizer o quê? Agora eu vou comer para mostrar para minha mãe que quem manda em mim sou eu. Então, ela acaba também comendo, Carregando o peso, né? uma Também. forma de compensar toda a dor que ela passou na infância. Então, ela fala, agora eu mostro para ela que eu posso comer, eu posso ser o que eu quiser ser. Então, é muito importante, né, a gente trazer aqui. São tantos caminhos que ficam difícil a gente falar sobre tudo. Lembrando que o método, as 7 dores da alma, vai trabalhar tudo isso em você. É para você, né? A gente está fazendo exclusivamente aquele autocuidado, né, Raimundo Ivani? É aquela coisa que é para você se abraçar e se permitir. Não é um curso, algo que você vai dar para o outro, aprender para fazer para o outro. Vai ser um projeto onde é para você cuidar de você. É isso. É como. Oi, Oh, Vânia. desculpa. Eu só queria Eu ia só me completar. despedir Ah, aqui então para me vai, passar a bola para despede, você. vai despedindo, despede primeiro, que aí eu termino por aqui também, É, despedindo. pois é, e é isso, gente. Eu agradeço muito quem viu e quem vai ver essa live ainda. Espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada, Vânia e Raimundo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E como diz na fala sistêmica, eu vejo vocês. Vânia, Completando o que a Ana falou, o nosso projeto, né, o 7DA, que é as 7 dores da alma, ele vai pegar na sua mão. É só isso. Nós três vamos segurar somente a sua mão e te ajudar a atravessar da melhor forma possível do nosso fundo do nosso coração, todo o nosso conhecimento, todo o nosso amor, passar para você, para ver se você consegue seguir seu caminho mais leve. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com o Raimundo e a Ana, é sempre muito bom. Hoje foi um bom dia, será um bom dia. Eu quero agradecer a todos que estão do outro lado e dizer a Liliane que seja muito bem-vinda. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo com outro tema que também faz parte do nosso projeto. Sigam a gente no hashtag Despertar e Realizar, que lá teremos a nossa programação, o nosso assunto, né, Raimundo? Que vamos Isso. fazer na quarta-feira que vem. Um grande abraço para todos e muito obrigada, gratidão, e eu vejo vocês. Raimundo. Eu quero só fechar aqui e dizer uma coisa. Eu estou para ajudar uma pessoa, é um cliente, e esse cliente, ela me compartilhou o seguinte: Raimundo, eu ajudei, isso ela contando a história, né? Que ajudou uma pessoa a cobrar melhor pelos serviços prestados nesse tipo de consultoria e assessoria da saúde psíquica. E a pessoa cobrava R$ 50. Olha que histórico, gente, R$ 50. De repente, a pessoa foi ajudada e começou a cobrar R$ 280. Uau! Uau! Exato, é um boom, não é? É. Mas a surpresa que ela teve é que a pessoa está reclamando que os clientes sumiram. Olha que coisa! Veja se faz sentido agora, para a gente fechar aqui. No nosso tema aqui é falando sobre abandono. Um dono.
A pessoa tinha muitos clientes cobrando R$ 50. Ela aumentou para 280. O que é que aconteceu? Ela foi abandonada. E o que é que ela vai fazer? Voltar a cobrar os R$ 50. Então, ela nunca vai essa crescer também. Isso, o abandono, o medo de ser abandonado de alguma forma, faz profissionais não valorizarem o serviço que elas prestam. E elas Com têm medo certeza. de cobrar e valorizar o quanto elas podem agregar na vida das pessoas. Então, por que eu trouxe essa fala aqui agora? Eu trouxe essa fala, Vânia e Ana, para dizer para vocês o seguinte, que nós não estamos aqui vendendo cursinhos, nós não estamos aqui fazendo merchan de curso, nem de mentoria. Nós estamos dizendo aqui que, para despertar, você precisa estar em ambiente como esse que nós estamos aqui trazendo. E se você quiser realizar, não é curso, apostila, programas prontos. Não. É você compreender quais são os mecanismos que te faz funcionar a todo vapor para trazer resultado na sua vida. Mas quantos programas iguais a isso? Isso aqui não é estímulo. Isso aqui é para fazer você entender quem você é e como você funciona. Então aqui a gente desperta você e ajuda você a realizar se você quiser. Meu muito obrigado, Vânia. Foi um prazer estar aqui com vocês. E só para encerrar, o tema da próxima live é um tema. Eita, esse eu tô nervosa. Eu dou um spoiler? Olha, não sei. Vânia, o que você acha, Vânia? Vou dar um sim, spoiler. vai O sim, próximo tema dessa live vai ser humilhação. Então, vamos que vamos, vamos que se você vamos. se identifica com esse tema na sua vida, no seu dia a dia, em várias situações no trabalho, em casa, você já se sentiu humilhado, vem assistir com a gente na próxima semana aqui. Lembrando, nossas lives acontecem 15h30, horário de Brasília. Eu vejo vocês e espero vocês. Até mais, Raimundo, Vânia, obrigada Até a mais, Tchau, eu todos. vejo Até mais, vocês. Ana. Obrigado, Obrigada. Liliane, por estar com a gente. Hein? Até semana que vem. Obrigada. Obrigada, Liliane. Obrigadão, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.